esporte que mais cresceu nesses 100 anos. Quando você fala do futebol brasileiro, você fica grande. Acho impossível que isso volte a ser o que já foi. E infelizmente o interior é isso que você vê. Os clubes hoje, se não tiverem alguém forte por trás, um presidente, uma diretoria forte que tenha dinheiro, você não consegue levar o clube. O cenário mudou. Leis, gestões e finanças não são mais as mesmas de décadas atrás. Clubes tradicionais do interior não se adaptaram e caíram literalmente pelas tabelas. Um dos motivos foi a Lei Pelé, que entrou em vigor em 98 com o objetivo de desvincular os atletas dos clubes. Os passes foram extintos e surgiu a cláusula penal. Assim, os clubes tiveram que aumentar salários e as multas rescisórias ficaram extremamente caras em relação às arrecadações. A Lei Pelé ela entrou em 98. Ela tem esse nome de Lei Pelé porque foi o Pelé que quis, quando ele era ministro dos esportes na época, ele que pediu para fazer uma lei que tirasse dos clubes os atletas. E começou a ter uma enxurrada de ações na justiça, pedindo a liberação dos jogadores. A situação obrigou os clubes a terem uma gestão mais profissional. Começaram a oferecer plano de carreira aos profissionais, contrataram técnicos gestores qualificados e a figura do administrador financeiro entrou em cena. O que não acontece em muitos clubes, mas infelizmente os clubes eles são movidos muita paixão. Fundada pela iniciativa de um grupo de ferroviários, a Associação Ferroviária de Esportes deu o pontapé inicial em sua história no dia 12 de abril de 1950. Depois de 6 anos, a Ferrinha, como era chamada pelos torcedores, chegou à elite do Campeonato Paulista e passou a realizar grandes campanhas, tanto que conquistou o tricampeonato do interior. Desde o início de sua carreira, sempre foi o celeiro de atletas, celeiro de craques. Ela vivia parte da sua arrecadação, era na venda de atletas. Então a Ferroviária tinha, naquela época, recursos muito bons, muito grandes, para se montar time de futebol, porque você tinha uma estrutura da estrada de ferro atrás disso tudo. A Ferroviária ela tinha uma estrutura de equipe extraordinária e talentos maravilhosos. Depois de grandes campanhas, a Ferroviária teve uma sucessão de más administrações que não conseguiram manter o clube na elite. A adaptação à nova lei foi difícil e o time, acostumado a grandes vitórias, se viu em pouco tempo disputando as divisões inferiores do Campeonato Paulista. Sem dinheiro para investir, começou a apostar nas categorias de base. Nós tivemos sorte de investir nas categorias de base e promover os garotos. E eles deram certo. A Ferroviária, como os demais clubes, forma entre todos aqueles que gostariam de ter mudanças substanciais na Lei Pelé, porque a Ferroviária sempre revelou, ela sempre trabalhou com as categorias de base e hoje paga um preço muito alto por esse contraste todo que existe em que o jogador é muito mais do empresário do que do clube. O fantasma da Lei Pelé assombrou e deixou um rombo grande de ser recuperado em pouco tempo. Esses últimos 15 anos para a Ferroviária têm sido muito difíceis porque a gente não consegue entender uma equipe com esse estádio, essa cidade, essa tradição fora da principal divisão do futebol de São Paulo. Eu vendia jogador, terminava o campeonato, vendia porque era da Ferroviária, não tinha Lei Pelé naquela época. Depois disso, ninguém investiu mais. Depois disso, começaram as crises financeiras de todos os clubes do interior. A Internacional de Limeira nasceu em meio aos pomares por um grupo de pessoas de diversas nacionalidades. O acesso à divisão principal foi conquistado em 1966. Em 20 anos, construiu uma trajetória vitoriosa e levou o título mais importante de sua história, o Campeonato Paulista de 86. Até então, nenhum time do interior havia conquistado o Campeonato Paulista. E a gente já pressentia, porque a Inter foi num crescendo, a gente sentia que um dia ela ia conquistar alguma coisa importante. Foi uma campanha memorável que a Inter enfrentou todas as grandes equipes
teve que decidir com o Palmeiras 2 jogos em São Paulo, né? Não teve nem a chance de jogar em Limeira nenhuma vez na decisão, mas era um time, um super time, um time que eu tenho a satisfação de dizer, como treinador, foi o melhor que eu tive. Depois disso, o time alternou vitórias e derrotas, até o início da decadência com o decreto da Lei Pelé. A Inter acumulou dívidas através de rescisões e multas com jogadores. Era o auge da crise. A Lei Pelé, para mim, ela prejudicou muito os times, principalmente os times do interior, que é o time que faz um jogador, ele luta, ele paga, ele investe tudo para fazer um atleta e vai embora, de graça. Precisa equilibrar receitas e gastos, né? Como é que você faz isso? Você tem que planejar, né, quanto que você vai gastar ao longo do ano, e você tem que ter uma estratégia para ampliar suas receitas, né, e ter receitas que vão durar, né, ao longo do tempo. Na década de 90, enquanto os clubes se afundavam em dívidas e ações judiciais, a Federação Paulista de Futebol vivia um outro momento e parecia se preocupar menos com os clubes do interior do estado. Nós tivemos o Fará durante tantos anos por lá. Fará não tinha nada, de repente saiu o trilhardário da federação, agora está lá o Marco Polo Del Nero, praticamente abandonou tudo que ele fazia para ser presidente da federação, cargo não remunerado. Ela é uma cafetina. Ela cafetina os clubes. Eu lamento que os clubes cedam as prostitutas sem receber nada em troca. Lamento muito. Mas ela não serve para nada. Para que serve a Federação Paulista de Futebol? Tem um edifício suntuoso, com ele ponto e tal. Para quê? Ela é tabeleira, faz tabela. As federações têm interesse em si mesmas e fazem um acordo com os clubes que acabam mantendo esse poder das federações. Elas não lutam pelo interesse do torcedor, pelo interesse do futebol. Elas não democratizam as competições. Uma das maiores rendas que os clubes recebem através da federação são as cotas de TV, que significam mais de 50% de suas receitas totais. A federação não ajuda o time da quarta, terceira e segunda não tem ajuda nenhuma da federação. Você não quer que um time do interior receba tanto quanto um Corinthians, um São Paulo, um Santos e um Palmeiras. Porque não sou eu que pago. Quem paga é a televisão. Ela paga principalmente para as 4 equipes. Para a TV, o importante é que tem as 4 equipes. Os outros todos, infelizmente, para a TV são coadjuvantes. Na Internacional de Limeira, não havia dinheiro em caixa para investimentos. A arrecadação caía por causa da crise e as dívidas se acumulavam. O reflexo chegou aos gramados. Teve assim alguns presidentes que foi feita umas contratações, uma contratação mal feita, quer dizer, onde o time caiu, e para levantar novamente você não tem apoio, né? Você não tem incentivo de ninguém, você não tem nada. A Ferrinha também não escapou das consequências. O golpe da Lei Pelé e a falta de dinheiro agravaram o quadro. As contas pioraram com a perda dos sócios e isso, ligado aos erros de administrações, levaram o clube a uma situação precária. Nós de 12 mil sócios foram caindo, e nós ficamos aí que nem 1.000 sócios pagando em dia. Então nós perdemos essa receita, perdemos essa renda. O presidente, se não me engano, era o Parelli. Que eu não digo o que diziam dele, que ele desviava isso, aquilo, aquele outro. Não, ele tinha maus companheiros juntos. Foi uma má administração que levou a Ferroviária para essa situação crítica que ela chegou. O futebol do interior foi muito sugado, muito pilantra, assumiu o clube, muito político, explorou. Não tinha aquela coisa daquele cara que punha dinheiro, daquela comunidade que administrava. Caiu na mão de muito pilantra, né, durante muitos anos. Gestão no dicionário Aurélio significa ação de gerir, quando uma pessoa administra os negócios da outra, se responsabilizando solidariamente, mas sem autorização legal. Com a Lei Pelé e a nova economia, os times tiveram que se adaptar a uma nova forma de gerir recursos e pessoas. A opção era se transformar em clube-empresa. Uma das vantagens seria sinalizar para investidores de que esse clube é um clube com uma administração profissionalizada. O próprio fato do futebol estar mais
conectado ao mundo dos negócios. O mundo dos negócios introduziu essa gestão profissional no futebol, né? Então a gente teve alguns exemplos aí de gente profissional gerindo futebol, e isso acho que melhorou. Na Ferroviária, o rebaixamento das divisões foi conhecido por jogadores, técnicos e dirigentes. Já afetada pelos sucessivos golpes de planos econômicos e leis, a saída foi deixar de ser uma associação atlética para se transformar em uma sociedade anônima. A adaptação não foi fácil. Anos de aprendizado custaram pessoas, bens e o principal patrimônio, a torcida. Os torcedores mais antigos da Ferroviária, eu digo, e nem aqueles lá da década de 50, 60, não, de um passado um pouco mais recente, eles não toleram a SA até hoje. Há uma parcela muito grande de torcedores que só vai voltar quando se voltar a ser a Associação Ferroviária de Esportes, que hoje não é mais. A alma de um time de futebol é a sua torcida. A partir do momento que não tem a torcida, não tem o vínculo, você perde, né? Todo esse vínculo é tradição. Então nós temos várias ações para tentar trazer o público de volta. Na Internacional, o quadro não era diferente. Com uma gestão que beirava o amadorismo e sucessivas quedas no Campeonato Paulista, o time de Limeira chegou ao pior desempenho, a 3ª divisão. Com poucas perspectivas, a saída foi voltar a investir nas categorias de base e ter uma visão empresarial do negócio. Hoje a Inter tem como presidente um empresário de São Paulo. Graças a Deus existe esse senhor que toca o futebol, e a Inter está tentando voltar, né, a ser um clube forte do interior. Se não tivessem esses empresários, nós não tínhamos mais futebol no interior. Não tem condições. Com o estádio mais moderno do interior de São Paulo, a Ferroviária mostra com orgulho nos campos da 2ª divisão o futebol que a consagrou nos anos 80. Os jogadores lutam para elevar o time novamente à elite do Campeonato Paulista. O orgulho afeano está estampado nas camisas e na ponta da língua. Então onde a gente vai, você de Araraquara, sou eu e a Ferroviária. Então isso que me orgulha. Isso que me orgulha, vocês procurarem a gente aqui, sabendo que a gente é fanático pela Ferroviária, que é de Araraquara, é do nosso coração. Então isso aí que é gratificante. Então eu me sinto orgulhoso em ser araraquarense e torcer pela Ferroviária. Isso eu não vou deixar nunca de torcer por ela. Na diretoria, o novo presidente fala dos planos e da esperança de levar a Ferroviária para a elite do futebol novamente. Estamos lutando, as categorias de base vêm vindo a todo vapor aí, e esperamos trazer de novo a Ferroviária com um grande futuro. Hoje estamos tentando já fazer nosso CT, fazendo um CT que é a nossa esperança de você revelar grandes jogadores, ter uma estrutura. Nós estamos pensando muito na estrutura, não estamos muito preocupados hoje só em subir para a elite do futebol, que seria muito importante. A recuperação não se dá ao mesmo tempo para todos. A Internacional de Limeira batalha dia após dia, ensaiando nos campos e na diretoria a volta triunfal de quem já sentiu o gosto de ser campeão de um dos principais campeonatos do Brasil, o Paulistão. A perspectiva nossa é boa. Nós só não subimos esse ano por um ponto, mas nós temos tudo, a perspectiva nossa é para esse ano agora de 2012 disputar a 3ª e voltar para a 2ª. Os planos são muitos, mas o caminho é percorrido passo a passo e com o cuidado profissional de uma nova administração. Os erros ensinaram lições e o aprendizado é colocado em campo a cada placar em que aponta o time de Limeira vitorioso. Eu acho que tem tudo aí para subir para a Série A2, vamos trabalhar, falta algumas peças ainda, mas eu acho que se fazer um trabalho aí sério, positivo, tenho certeza que nós vamos conseguir subir para A2. A Inter é minha vida, a Inter é minha história, a Inter é difícil, me faltam muitas palavras para falar. Logo no começo do programa aqui, queria mandar um grande abraço para uma galera que está lá com o 25, Marcos 25, o pessoal de Campinas fazendo uma videoreportagem sobre a Ferroviária, enfim, o futebol do interior, a administração, tudo, entrevistando personalidades da Ferroviária, Douglas Onça, da imprensa também, José Roberto Fernandes. Então um grande abraço lá para o 25, para o Ricardo, para o André, para o Vinícius e para o George. Fazendo um projeto experimental sobre a Ferroviária, acho que vai servir até de tese, né? São jovens universitários, pelas primeiras informações que obtivemos esta manhã aqui em Araraquara, e é de suma importância, porque eles vão falar um pouco de futebol no interior, quem sabe mostrando aí uma realidade mais crua e nua.